Os cânceres de cabeça e pescoço, em geral, sensulato, né, os mais frequentes atingem a boca, a faringe e a laringe. E o tipo mais comum é o chamado carcinoma epidermoide. E ele tem uma relação direta com alguns hábitos. O principal deles, o tabagismo. Se a gente pode falar em prevenção, seria não fumar, beber moderadamente, cuidar da saúde bucal, né, e fazer um sexo seguro com proteção e com poucos parceiros. O próprio paciente, se ele se conhece, se ele se autoexamina com frequência, ele vai perceber um machucadinho dentro da boca. Isso pode estar no lábio, na gengiva, na bochecha, ou na língua, embaixo da língua, no que a gente chama de assoalho bucal, né, que é embaixo da língua. A gente já associa o câncer com sofrimento e morte, né? Mas se nós conseguirmos detectá-lo o mais precoce possível, eu vou ter menos sofrimento e muito menos morte, né? Então, a nossa estatística é de 90% de cura ser detectada nos estádios iniciais. Que bom que você veio aqui ao canal Leda Nagli assistir mais um vídeo. Aproveita, faz um comentário, dá um like, avisa seus amigos, compartilhe esse vídeo e fique à vontade para curtir. Estou aqui para conversar com o Dr. Dorival Carlucci. Dr. Dorival de Carlucci Júnior. Ele é cirurgião de cabeça e pescoço, ele trabalha no Hospital das Clínicas da USP e ele é o diretor de comunicação e marketing da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço. Ele vai conversar com a gente sobre o Júlio, como é que se diz? Peraí que eu vou achar aqui o nome. Chama Júlio Verde. O Júlio Verde é para chamar atenção sobre esse tipo de câncer de cabeça e pescoço. Antes de mais nada, boa noite. Muito obrigado por conceder esse espaço, ter o privilégio de poder conversar com você. Sempre fui um grande fã, assistia sempre reportagens suas. Então, poder estar aqui conversando com você já é um imenso prazer. Muito obrigado, muito obrigado. A nossa campanha chama-se Júlio Verde, é uma campanha da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço. Essa campanha se iniciou em 2015, então nós já estamos entrando no 9º ano de campanha, e ela tem por finalidade divulgar o câncer de cabeça e pescoço como sendo uma doença de saúde, um problema de saúde público, né? E divulgar e conscientizar a população de que ele existe e que se nós conseguirmos prevenir, o tratamento, a cura é muito melhor, né? A prevenção e a detecção precoce é o fundamental. E como é que a gente faria? É o 4º câncer nas estatísticas dos homens, né? Entre os homens e o 3º entre as mulheres, é isso? O câncer de cabeça e pescoço ele tem vários segmentos da região de cabeça e pescoço. Então, basicamente, ele engloba os tumores da boca, da faringe, da garganta, da laringe, onde estão as cordas vocais, e inclui também as glândulas, como a glândula tireoide e as glândulas salivares. O câncer de boca sozinho, ele é o 5º mais frequente entre a população masculina. E o de laringe, ele é o 7º mais frequente. Se nós unirmos as duas incidências, boca e laringe, dentro do contexto da população masculina geral, ele passa a ser o 3º mais prevalente. No sexo feminino, o tumor mais frequente ainda é o de tireoide, e ele corresponde ao 4º tumor mais frequente nas mulheres, né? Então, ele é um tumor bastante importante, traz sequelas muito grandes, e o Instituto Nacional do Câncer faz uma previsão para esse ano de quase 40 mil casos novos de câncer nessa região de cabeça e pescoço. Que tristeza. Me diz uma coisa, você falou em prevenção. O que seria preventivo? Os cânceres de cabeça e pescoço, em geral, sensulato, né, os mais frequentes atingem a boca, a faringe e a laringe. E o tipo mais comum é o chamado carcinoma epidermoide. E ele tem uma relação direta com alguns hábitos. O principal deles, o tabagismo. Depois, na sequência, nós temos o etilismo
e alguns cuidados, principalmente em relação aos tumores de boca, com a higiene oral, com má dentição, com maus cuidados nos dentes, uma dentadura que está mal ajustada, tudo isso são fatores predisponentes para um câncer de cabeça e pescoço. Então, só mudando essa conduta, né, essa postura do dia a dia, a gente já tem uma mudança, uma diminuição de incidência desses tumores. E, especificamente no câncer de orofaringe, atualmente nós estamos tendo uma incidência maior do câncer causado pelo vírus HPV, aquele papiloma humano. O mesmo vírus que dá o câncer de colo do útero, ele pode também dar câncer na cavidade, na orofaringe, né? Não é exatamente o mesmo vírus, a gente tem subtipos, né? Alguns são mais agressivos na parte genital, outros são mais agressivos na orofaringe. E esse tipo de tumor, ele dá numa população mais jovem e numa população que não fuma e que não bebe, mas que tem um relacionamento sexual mais aberto, sem cuidados, né, com múltiplos parceiros. Então, se a gente pode falar em prevenção, seria não fumar, beber moderadamente, cuidar da saúde bucal, né, e evitar fazer um sexo seguro com proteção e com poucos parceiros. Então, é um câncer que está diretamente ligado aos hábitos, né, das pessoas. Exato. E os tratamentos são assim, funcionam bem, evoluíram bem? Como é que estamos nesse sentido? Sim. Nós temos hoje, de uma forma bem geral, 3 modalidades de tratamento, né? Nós temos a cirurgia, nós temos a radioterapia e nós temos a quimioterapia. Está surgindo agora, está começando agora as imunoterapias, né? O câncer de cabeça e pescoço, especificamente o de boca, ele ainda é melhor tratado com o bisturi. Então, a remoção da lesão é a que gera cura com mais chance de cura, né? Com mais percentual de cura. O de orofaringe, principalmente se ele for HPV positivo, ele responde muito bem a tratamentos não cirúrgicos como a radioterapia e a quimioterapia. O importante é fazer a detecção precoce. Então, se eu consigo descobrir esse tumor na fase inicial, eu vou poder fazer com o meu bisturi um corte menor, sem causar tanta lesão, sem causar tanta comprometimento das funções orgânicas da pessoa e com uma cura de quase 90%. Mas aí, quando se fala comprometimento das funções, tem comprometimento da fala, assim? Então, depende do local que nós tivermos o tumor. Eu vou dar o exemplo de um tumor da língua. Ele começa com uma pequena lesão, como uma pequena afta, que pode medir meio centímetro. Se detectado nesse momento, o cirurgião pode, com um bisturi, fazer um corte na língua de 1 centímetro, no máximo 1,5 centímetros, e remove o tumor inteiro. O paciente está curado. A língua não sofre nenhum dano, porque esse pedacinho não vai fazer nenhuma alteração funcional nela. Entretanto, se eu tiver um tumor que cresceu demais, que tem 3 centímetros, 4 centímetros, a cirurgia precisa englobar toda essa região. Então, eu preciso remover muito tecido normal de língua para dar margem de que eu tirei o tumor inteiro. Isso retira muito da língua. E aí eu já tenho uma disfunção da língua, que ela tem importância muito grande na deglutição e na fala, né? Vou precisar de uma equipe treinada de cirurgia plástica para reconstruir essa língua, porque o defeito fica muito grande. Esse paciente vai ter que sofrer uma reabilitação durante muito tempo, vai demorar para ele voltar a comer, vai demorar para ele voltar a falar normalmente. Então, isso por um período de tempo que ele deixou o tumor crescer. Oi, pessoal, passei aqui para dar uma dica. Sabe de quê? Do meu sexteto preferido. Vou te contar qual é. Começa com ômega 3, super fundamental. Magnésio, rei da saúde. Coenzima Q10 faz muito bem para o seu coração. Vitamina K2 com vitamina D3, uma combinação poderosíssima. E a querida cúrcuma,
que ajuda nas dores articulares, ajuda a regenerar as suas articulações. Vem junto? O link está na descrição, tem cupom LEDA5 que te dá desconto. Você não pode perder essa, de jeito nenhum. Você falou da fala, né? A Mas corda quem é que vocal, detecta isso quando está tão pequeno? O dentista? o próprio paciente, se ele se conhece, se ele se autoexamina com frequência, ele vai perceber um machucadinho dentro da boca. Isso pode estar no lábio, na gengiva, na bochecha, ou na língua, embaixo da língua, no que a gente chama de assoalho bucal, né? Que é embaixo da língua. Esse machucado parece uma afta. E todo mundo tem afta. Então, preciso ficar desesperado? Não. A afta, ela é autolimitada, ela vai sarar sozinha depois em alguns dias. Se essa afta persiste por mais de 3 semanas, 2, 3 semanas, é um sinal de alerta. Então, aí nós precisamos ir num profissional de saúde. Não exclusivamente o médico, o dentista é uma pessoa bastante gabaritada para fazer esse diagnóstico, né? Precisa ser examinado, precisa ser acompanhado, precisa ser muitas vezes até biopsiado, né? Então é importante esse conhecimento do próprio corpo. Eu ia dizer, e isso é importante principalmente para você que é jornalista e para quem estiver escutando, a corda vocal que fica dentro da laringe, ela é muito suscetível também a esse tipo de tumor e é relacionado com o tabagismo e etilismo, da mesma forma. Uma lesão na corda vocal vai trazer rouquidão e o paciente percebe. De novo, a rouquidão que dure por mais que 2 ou 3 semanas. Essa rouquidão precisa ser avaliada por um especialista. A pessoa mais indicada para avaliar a laringe é o otorrinolaringologista, né? É o médico de ouvido, nariz e garganta. Esse médico ele tem total condições de, através de um exame endoscópio, olhar essa corda vocal e perceber se ela precisa ser biopsiada ou não. A lesão inicial da prega vocal, da corda vocal, ela pode ser removida muito facilmente por um procedimento endoscópico, que dura meia hora, 1 hora. E o paciente vai continuar com a voz normal, vai continuar comendo, vai continuar falando. Se essa lesão crescer, aí eu tenho que tratar de uma forma mais agressiva. Esse paciente pode até perder a laringe e ficar com aquele traqueostoma definitivo. Então, com certeza, a voz vai ficar comprometida. Tem formas de reabilitação, mas vai ter um comprometimento da voz. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho do câncer de tireoide. Você disse que é muito comum entre as mulheres, né? Isso. Na realidade, a doença nodular da tireoide, ela é muito frequente na população feminina. Alguns distúrbios hormonais são os mais responsáveis por isso. Nós não conseguimos ainda detectar o que fazer para prevenir, né? Mas na faixa de 40 a 50 anos, quase metade das mulheres tem algum tipo de nódulo de tireoide. E esses nódulos, essa incidência aumenta com o avançar da idade. Tem algumas teorias até que falam que o nódulo na tireoide nada mais é do que o próprio envelhecimento da glândula, tá? Mas 90% desses nódulos são nódulos benignos, não são nódulos malignos. Como que eu tenho que me preocupar? O controle com o ultrassom traz características específicas que vão demonstrar para a gente se esse nódulo é ou não um nódulo suspeito para malignidade. E aí o especialista, o endocrinologista ou cirurgião de cabeça e pescoço, vai determinar se esse paciente precisa ou não fazer uma biópsia. E aí, em cima dessa biópsia, nós vamos ter o diagnóstico. Tem um trabalho foi da década de 90, ele já foi replicado algumas vezes, que mostra que autópsias de pessoas que morreram de causas naturais, sem nenhuma relação com a tireoide, sem nenhum antecedente de doença tireoidiana. Mais de 50% tinham nódulos na tireoide, desses 50%, 8% tinham câncer de tireoide e morreram de outras coisas. Então, assim, o câncer de tireoide, ele tem aumentado de frequência, a gente está diagnosticando mais, mas ele não mata tanto como um câncer de mama, como um câncer de boca, né? Então, ele é um câncer importante, mas dos importantes, se a gente pudesse escolher, seria esse para escolher, né? A questão da tireoide não passa pela reposição hormonal, por deficiência de hormônio, quer dizer, a chance de detectá-lo não tem nada a ver com
você disse assim, com a idade é mais provável que a pessoa tenha um nódulo, né, na tireoide. Isso. E com a idade também a gente faz a reposição hormonal, ou não faz, tem gente que não faz. Mas a gente fica voltado para isso, né, para essas questões. É, E por aí a gente não consegue detectar por exame de sangue, nada. não, não. A reposição hormonal que você fala é aquela da menopausa, não é isso, Lê? Sim, sim, É, sim. essa não tem nenhuma relação com a tireoide. Então, essa a gente pode ficar bem tranquila que ela não tem nenhuma relação com a tireoide. O que se faz como testing de screening é dosar os hormônios tiroidianos a partir dos 40 anos e os pacientes que têm o chamado hipotiroidismo, que tem uma elevação do TSH e diminuição dos hormônios tiroidianos, que é o T3 e o T4, esses pacientes merecem uma investigação um pouco mais detalhada da tireoide para ver se ela tem alguma alteração estrutural, né? Então a gente divide na tireoide a alteração funcional através da dosagem dos hormônios e a alteração estrutural pelo exame de ultrassom. E aquele que a gente faz aqui no pescoço? Isso é o ultrassom. É? O que tem feito nós diagnosticarmos cada vez mais os nódulos de tireoide é a potência desses ultrassons. O ultrassom é um computador que está cada vez ficando mais preciso. Então, o que na década de 90 nós detectávamos nódulos somente na palpação, no exame, e esses nódulos tinham que ter mais do que 1 centímetro, hoje com o ultrassom, que muitos médicos têm no próprio consultório, eu tenho já no consultório um ultrassom portátil, para tirar alguma dúvida no meu exame, eu consigo detectar nódulos de meio centímetro. Né? Então, essa facilidade do exame ultrassonográfico, que é um exame barato, é um exame inócuo que pode ser repetido à vontade, não causa nenhum dano para o paciente. Eu já visto as gestantes, né, que fazem ultrassom para ver o neném. Então, ele não tem nenhum dano para o paciente. Então, eu posso fazer todo dia um exame de ultrassom. E isso E os planos de saúde também não implicam com ele, né? Porque ele é barato. porque ele é barato, né? Ele é barato, então acaba num... Alguns implicam. Se você pedir o mesmo exame 3 vezes na semana, eles vão implicar. Bom, mas a gente não vai pedir. É. Mas, mas fazendo um check-up, ou de 1 em ano, de 6 meses, ok, né? Sim, sim. O nódulo de tireoide não é uma coisa que nós temos que considerar um monstro, um bicho de 7 cabeças. Então, a mulher normalmente ela já é acompanhada pelo clínico dela, que é o ginecologista, né? E ele normalmente já pede ultrassom do corpo todo, acaba pedindo da tireoide também. A preocupação que nós temos que ter com o ultrassom é o superdiagnóstico. Então, existem nódulos de tireoide que são muito pequenos, que não estão fazendo mal nenhum para o paciente e que muitas vezes nós podemos só ficar fazendo uma observação com exames seriados para ver se ele está tendo alguma manifestação, né? Claro que tem alguns nódulos que têm características muito suspeitas. O médico especialista, a hora que ele olha, ele fala, esse nódulo não é um nódulo bonzinho. Então, esse nódulo eu preciso avançar na investigação, e aí o avanço na investigação é a realização daquela famigerada biópsia com agulha, que você já deve ter escutado falar de alguma amiga que fez na mama ou que fez na tireoide. Eu já fiz na mama, é bem chatinho. Ele é desagradável no pescoço, muitos pacientes reclamam mais ainda, né? Porque fica apertando o pescoço, Aqui dá um deve ser pior desconforto. ainda. Exatamente. Então, mas ele que vai dar para nós o diagnóstico e nos conduzir no tratamento do paciente. Né? Agora me diz uma coisa, vários cânceres têm uma medicação muito moderna, muito melhorada, né? Um tratamento muito mais menos invasivo, mais eficiente e tal. No caso de cabeça e pescoço também melhorou, avançou Sim. de alguma maneira? Sim, nós não temos, tirando o tumor de pele, o carcinoma basocelular, ainda nós não temos nenhum tumor que, como primeiro tratamento, nós podemos usar essas medicações novas. Essas medicações novas são chamadas de terapias-alvo. Então, o tumor precisa ser investigado, precisa ter uma biópsia desse tumor, e desse fragmento nós coletamos alterações moleculares que existem dentro do tumor e, dependendo da alteração molecular que existir,
eu tenho um medicamento que combate essa alteração. Então, isso que a gente chama de terapia-alvo ou imunoterapia, né? Então, eu vou tratar contra isso. Infelizmente, ainda não tem tumores, eu acho que a medicina está caminhando para isso, em que eu vou fazer muitas vezes até um exame de sangue. Nesse exame de sangue vai detectar, olha, eu tenho uma alteração em X multiplicada por Y, e essa alteração eu vou poder usar o medicamento Z, e aí ele vai curar vai bloquear o crescimento desse tumor. Eu acho que a medicina está caminhando para isso, mas em cabeça e pescoço nós ainda não temos isso como terapia inicial. Nós utilizamos essas terapias para aqueles pacientes com doença avançada ou para aqueles pacientes que já foram operados, para que eles não tenham a recidiva da doença. Essas terapias, por enquanto, elas estão tratando aquele paciente que iria morrer em poucos meses e fazer com que ele continue vivo por anos, né? Então, nós estamos estendendo a sobrevida desses pacientes com doença mais avançada. Mas isso é muito importante, né? Sempre, quando a pessoa recebe um diagnóstico desse, deve ser... isso vira uma questão importantíssima, poder durar mais tempo se tratando e usando drogas mais modernas. Tem um estigma muito ruim, né, Leda? O câncer traz um estigma muito pesado, né? E muita gente já associa o câncer com sofrimento e morte, né? Mas se nós conseguirmos detectá-lo o mais precoce possível, eu vou ter menos sofrimento e muito menos morte, né? Então, a nossa estatística é de 90% de cura ser detectada nos estádios iniciais, né? Então, aquele exemplo da língua. Evoluiu bastante, né? Esse estigma era muito maior, as pessoas nem falavam a palavra câncer, né? Sim. Isso tem melhorado. As campanhas têm trazido isso, né? Eu acho que a campanha Julho Verde foi na onda das campanhas que começaram a existir. Começou com Outubro Rosa, depois passou por Novembro Azul ou tantas outras que têm surgido. Ela tem essa grande função de conscientização, de informação, né? Por isso que, de novo, eu agradeço, porque cabeça e pescoço é uma especialidade muito pouco conhecida, inclusive dentro da classe médica. São poucas as faculdades de medicina que trazem no currículo da graduação algum tema sobre cirurgia de cabeça e pescoço, né? Eu sei da USP, a USP tem, ela não é uma especialidade obrigatória na grade curricular, principalmente das faculdades que têm a grade curricular voltada para a formação de médicos de família. Então, o médico de família não precisa, teoricamente, né, dentro do conceito que eles fizeram, conhecer algumas subespecialidades. Então, a cirurgia de cabeça e pescoço, ela pode ser considerada uma subespecialidade da cirurgia geral, né? É uma especialidade menor, vamos falar assim. No Brasil, nós temos cerca de 1.200 cirurgiões de cabeça e pescoço vinculados à sociedade, ou seja, que fizeram fizeram uma formação em um serviço reconhecido e tiveram um título de especialista aprovado, né, feito pelo exame. Aqui em São Paulo, são cerca de 340, acho que no estado todo, se não me falha a memória. Então, ainda uma especialidade pequena, ainda uma especialidade pouco conhecida, inclusive entre os médicos. E quando o paciente tem um problema, ele fica batendo cabeça, procurando algum lugar para atender, procurando algum lugar para ser tratado. E isso, como é uma doença tempo-dependente, a gente escutou muito isso durante a pandemia, né? Essa doença tempo-dependente, ela vai aumentar de tamanho e esse paciente vai diminuir a chance de ser curado, vai diminuir a sobrevida dele, vai aumentar o porte do tratamento dele. Isso impacta em custo quando nós falamos de medicina pública, né? Isso impacta muito no custo do tratamento, né? Então, uma cirurgia grande dessa de língua, por exemplo, gera um custo de cerca de 100 mil reais para fazer o tratamento, cirurgia, tudo. E se eu consigo fazer uma cirurgia
por um tumor pequeno, um tumor de 1 centímetro, eu consigo fazer essa cirurgia em 1 hora, o paciente não fica internado, não preciso do cirurgião plástico, não preciso de uma equipe multidisciplinar para fazer esse tratamento. Então, o custo vai ser infinitamente menor que esse. É impressionante isso, né? Como o ensino da medicina ainda tem que se passar por muitos testes, né? Ainda tem que ser muito reavaliado, né? A cada dia, porque essa subespecialidade, a gente considerando o percentual de câncer de cabeça e pescoço, era importante que os médicos de família, da clínica da família, também soubessem, também tivessem acesso. Nós tivemos, nos últimos anos, um crescimento gigantesco do número de escolas médicas, né? E isso é difícil de controlar, difícil das entidades vigiar a formação desses médicos que estão saindo, né? Eu tenho a possibilidade de dar aula em 2 faculdades, uma pública e uma privada. E a gente percebe muito claramente a diferença, tanto do comportamento dos alunos, como da própria faculdade em relação ao que tem de material para dar aula, né? Uma série de coisas. Então, e isso, estou falando de São Paulo, né? Se a gente falar de Brasil inteiro, essa variabilidade é maior ainda. Por isso que é preocupante mesmo. E essa necessidade da campanha, em que ela consiste, na verdade, o chamado Julho Verde? Então, o nosso lema é consciência e atitude. Então, nós queremos fazer com que a população e os médicos tenham consciência da existência desses tumores, da gravidade deles, e que diante de um tumor desse, principalmente em estágio inicial, que ele seja encaminhado o mais rápido possível para um serviço de tratamento, né? Então, o paciente precisa se autoconhecer, o paciente precisa ter consciência do corpo e, se ele detectar alguma alteração, ele precisa buscar ajuda, e se essa ajuda não trouxer a informação que ele quer, ele precisa buscar uma terceira ajuda, né, para que isso seja solucionado da melhor forma possível, visando exatamente que esse paciente não tenha essas evoluções catastróficas que a gente vê, né? Essa atenção ao corpo que você fala, nesse caso, consiste em apalpar aqui para ver se tem algum calombo, alguma coisa, é isso? A gente pode começar só pela boca. Então, o fato de, quando estiver escovando o dente, abrir a boca, olhar a língua, olhar a gengiva, prestar atenção se não tem nenhum machucado, já é uma primeira forma. A segunda é prestar atenção quando nós comemos ou quando nós bebemos água, se não tem nada arranhando quando engole, porque isso pode ser um indício de alguma coisa na garganta. Terceira, alterações da voz. Então, alteração da voz, uma voz rouca, ela pode acontecer por um curto espaço de tempo relacionado por alguma coisa. Então, eu cismei de cantar no karaokê, não sou cantor, eu vou perder a voz. Fui num show, estava a música alta, fiquei tentando falar com os amigos, no dia seguinte vou estar rouco, né? Então, essa rouquidão, ela é vinculada... É passageira. Isso, e ela vai resolver rápido. Agora, uma rouquidão que começa, que não está melhorando, que continua, que persiste, ela precisa ser examinada, precisa de um médico. E aí você falou do pescoço, né? Nós temos no pescoço cadeias de linfonodos. Linfonodos são os famosos ínguas que as pessoas falam, né? Ou quando aumenta aqui embaixo, tem gente que fala que a amígdala está aumentada. Não é a amígdala, são esses linfonódulos, né? A amígdala fica lá na garganta. Então, esses linfonodos, eles estão no pescoço. Nós temos, em média, até 300 linfonodos nesse pescoço, formando uma rede de proteção. Para quê? Para que, se eu tiver uma infecção na boca, na garganta, essa infecção não desça para o nosso coração, para bloquear isso. Então, essa rede linfática, ela forma uma rede de anticorpos que estão de prontidão diante de uma infecção, e, se tiver, eles aumentam de tamanho subitamente para combater essa infecção. Isso, de novo, é autolimitado. Então, ele aumenta, dura alguns dias e depois ele regride. Às vezes não regride para o tamanho total, fica um resquício, mas ele regride. Esse mesmo linfonodo, ele protege
ou ele tenta bloquear um espalhamento de um tumor. Então, se eu tiver um tumor na amígdala, esse tumor na amígdala ele pode cair na rede linfática e ele pode aparecer aqui. Então, se os linfonodos bloquearem esse tumor, ele não vai para o restante do corpo, né? Isso acontece também na mama. Você deve ter escutado falar de amigas que tiraram a mama e precisaram tirar linfonodos da axila. É exatamente isso. Eles estão protegendo para que esse tumor não se esparrame pelo corpo todo. Então, se eu tiver um nódulo no pescoço, nas laterais aqui assim, e esse nódulo for duro, for doloroso, e não estiver diminuindo, só estiver aumentando, ele precisa ser examinado, né? Ele precisa ver o que está acontecendo. Da mesma forma aqui na frente. Então, se eu tiver um nódulo aqui na frente que se mexe quando eu degluto, é a tireoide. A tireoide está presa na laringe. Então, quando eu engulo, a tireoide se movimenta. Se tiver um nódulo na tireoide, ele vai se movimentar junto, né? Então, essas dicas de autoconhecimento, hoje conversando com uma colega, ela falou assim, os tumores de cabeça e pescoço estão na cara, estão na nossa cara. E eles precisam ser identificados o mais breve possível. Eu acho que exatamente por estar então na cara, a gente não presta tanta atenção. A gente menospreza. Tem um outro porém, viu, Leda? Isso é muito triste de falar. Infelizmente, esses tipos de tumores de cabeça e pescoço, eles estão relacionados a hábitos, né? E esses hábitos, eles são piores na população mais carente, né? Então, eu tenho a população mais carente distante da informação, distante da classe médica, que fuma em demasia cigarros de baixa qualidade, que bebe em demasia bebidas alcoólicas de baixa qualidade e que não tem condições ou conhecimento de fazer uma boa higiene da cavidade oral, né? Essa população é a população mais acometida por esses tumores. E aí, para piorar isso, ela acaba não chamando atenção, porque ela não está na mídia, né? Ela não é... A gente não escuta que um ator teve um tumor, a gente não escuta... ou quando escuta que foram pontuais, né? Um ou outro. Não é uma grande... Então, acaba tendo pouca repercussão midiática para informar as pessoas. Tendo pouca divulgação dessas medidas que são bastante simples, de prestar atenção na deglutição, na higiene da boca, enfim. São dicas importantes, né? Nós tivemos uma pessoa muito importante que teve um câncer de cabeça e pescoço, que foi tratado e foi curado, até inclusive esse ano voltou à tona o risco de ter voltado o tumor dele, que é o nosso presidente. O presidente Lula teve um tumor de laringe no passado, eu nem lembro qual foi, e ele foi tratado, foi curado, né? Acho que já tem mais de 10 anos que ele teve E agora, recentemente, quando ele tomou posse, ele estava com uma disfonia. E aí foi a preocupação de toda a equipe médica que acompanhava ele, de que ele pudesse estar tendo uma recidiva desse tumor. Então, ele foi fazer um procedimento, né? Então, esse é o grande exemplo, né? De alguém de conhecida, né? Alguém famosa que teve um câncer de cabeça e pescoço. Mas a gente conta nos dedos, né? As pessoas famosas, as pessoas que estão na mídia com esse tipo de problema. Essa doença tem pouca divulgação, né? Ela acaba chamando... Infelizmente, é triste eu poder ter que falar um negócio desse, mas como é uma doença, entre aspas, da população carente, a população carente, de novo, fica relegada a segundo plano. E aí a gente, em hospitais públicos, sofre com isso, porque nós recebemos essa população carente com tumores extremamente avançados. É desesperador você ver como que alguns pacientes chegam para nós nos hospitais. Não só no Hospital das Clínicas. O problema é que tem que ampliar essa divulgação, né? Fazer campanha. Mais uma vez. Explorar bastante esse Julho Verde para ter um resultado mais amplo, né? De prevenção. Mais uma vez eu te agradeço muito, porque você é uma pessoa muito conhecida, uma pessoa carismática, uma pessoa Não, obrigada. Então, mas é importante essa divulgação. Voz junto com a nossa fica bem mais alta. Acho importante essa divulgação, né? A gente divulgar e
e falar sobre o assunto, né? É para isso que servem as campanhas, né? Sim. Para motivar entrevistas e explicações e dicas para todo mundo se cuidar. Bom, doutor Dorival, muito obrigada pela sua participação. Foi muito bom. Que agradeço. Obrigada por ter aceito o convite, por ter compartilhado aqui o conhecimento com a gente, tá bom? Eu queria aproveitar, Leda, só para dar um final. Eu acho que é importante que as pessoas procurem informação na sociedade, né? Então, a campanha Julho Verde é uma campanha da Sociedade Brasileira de Cabeça e Pescoço. O nosso site ele tem todas as informações pertinentes, tanto a respeito do Julho Verde, como dos médicos cirurgiões de cabeça e pescoço que são habilitados a fazer isso, que foram treinados em locais. Então, procurar o site da gente, que é o sbccp.org.br, ou o Instagram da sociedade, que é o @sbccp. Lá nós vamos ter todas as informações. Nós temos outras entidades fazendo a mesma campanha, nós agradecemos isso, nós temos apoio da Academia Brasileira de Otorrinolaringologia, nós temos apoio da Associação dos Pacientes que tiveram câncer de cabeça e pescoço. Então, assim, todo apoio é importante. Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para avisar que o meu sexteto de suplementos, os queridinhos da Leda, já tem um link especial. Então, você compra direto, numa tacada só, o sexteto. Assim, você pode acrescentar colágeno, você pode acrescentar melatonina, tudo depende da sua escolha. Mas dormir bem é o melhor negócio, pode acreditar em mim. Vale conferir com certeza. Vai lá no link. Mas eu acho que é importante que as pessoas busquem a informação dentro das sociedades brasileiras, que é para isso que elas estão aí, né? Para dar segurança para o E é uma informação mais qualificada também, né? Isso faz diferença. A gente tenta deixar o mais vinculado às informações médicas de fato, sem propaganda, sem sensacionalismo, sem influência de laboratórios ou influências externas, que muitas vezes a gente sabe o que acontece, né? Eu defendo essa causa porque tem um laboratório por trás me patrocinando essa causa, né? Nós não temos isso. A gente gostaria muito de ter patrocínios para poder ter mais voz. Para ter mais divulgação, né? Exatamente. Tá bom. Doutor Dorival, muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada mesmo. De novo. Prazer em falar com você. Amanhã ou depois, essa entrevista vai para o meu site e eu espero que sirva de alerta para muita gente. Muito obrigado. A ideia foi essa. Obrigado tá bom? mesmo. Muito obrigada. Obrigado. Boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Muito obrigada por ter assistido mais um vídeo no meu canal. Volte sempre. Aqui você sempre vai encontrar a pluralidade de ideias, ideologias diferentes, ideias diferentes, mas sempre alto nível de informação e de prestação de serviço. Eu espero você sempre aqui. Faça seu comentário, se inscreva no canal, dê seu like se você gostou e não deixe de voltar. Estou te esperando, com certeza, se Deus quiser.